Olá, pessoal. Então, estamos mais numa manhã fria, né, com saúde em foco, falando sobre um tema não tão quente, né, um tema um pouco triste, que é sobre a violência infantil e a violência com adolescentes. Eu sou a professora Regina Santini Costenaro, sou professora dos cursos de enfermagem, fisioterapia e psicologia da graduação e professora do mestrado profissional em saúde materno-infantil. Nós temos hoje como convidadas no nosso programa a professora Luana, que é coordenadora, né, do Programa de Saúde na Escola, pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Santa Maria, e a psicóloga Cátula, que é psicóloga que já escreve muito, né? Já tem várias cartilhas publicadas sobre a prevenção da violência infantil, ela é de Porto Alegre, e temos a honra de tê-la conosco aqui hoje no programa. Também teremos a Marcli, que é psicóloga e é mestranda do programa de saúde, do mestrado profissional em saúde materno-infantil, e também a professora Josiane Abaide, que é psicóloga e é professora aqui da UFN também. Então, para dar início, né, sobre a nossa conversa de hoje, eu trago uma pergunta para a gente refletir sobre ela. Eu sempre percebo assim, ó, se um adulto está em casa, escorrega um copo da mão, ou se um adulto está em casa, virou um copo de cerveja na mesa, ou em algum bar, em algum lugar, né? Ou se quebrou um prato, que pode acontecer, claro que pode acontecer. Se acontece isso com um adulto, as pessoas entendem e ainda vão ajudar a juntar os cacos do vidro, o caco do copo. Agora, se uma criança quebra, o que acontece com essa criança? Né? Ela é, às vezes, agredida verbalmente e, às vezes, agredida fisicamente. Por que tem que ser assim? É uma pergunta que eu deixo para a gente conversar e, justamente preocupada com isso, né? E nós, da saúde, da educação e vários outros segmentos profissionais, nos preocupamos muito com a violência infantil, né? E com a violência contra o adolescente. E eu começo, assim, passando a palavra para a professora Luana, para saber como estão, né, as nossas crianças, como estão as nossas adolescentes, agora, durante a pandemia, né? Como estão os registros aqui em Santa Maria. Pois não, professora Luana. Então, tá. Quero, então, assim, primeiramente agradecer, né, o convite da professora Regina, que ela é sempre uma pessoa, assim, super parceira, né, do programa Saúde na Escola, e também sempre tão atenta, né, às necessidades das nossas crianças e dos nossos adolescentes aqui no nosso município. E essa questão que tu falaste, professora Regina, né, da diferença, às vezes, quando a gente trata o adolescente, a criança e o adulto, essa questão da violência é uma preocupação nossa, uma preocupação minha, né, e uma preocupação nossa enquanto Secretaria de Educação mesmo. Enquanto o programa na escola, a prevenção da violência e a promoção da cultura da paz é uma das ações prioritárias que a gente tem no programa, né? E geralmente esse tema ele é trabalhado por meio de atividades com as crianças, com os adolescentes, que são organizadas tanto pelos professores, né, ou em parceria com os profissionais de saúde também. E no ano passado, inclusive, né, tu falaste que a gente vai trazer alguns dados, e a gente começou a fazer um trabalho até para que todos pudessem, os profissionais, ficar mais atentos a essas questões da violência, né, e eu visitei cada uma dessas escolas, né, das municipais e as estaduais também foram orientadas, até a gente começar a preencher aquela ficha de notificação do SINAM, né, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação, para que a gente pudesse ter esses dados do que acontece, quais são as notificações que as escolas fazem também, né? E a gente tem uma parceria bem grande com a Ingrid, que ela é
que ela é a responsável pela vigilância da violência aqui no município e faz um trabalho junto com a gente, assim, nessa questão da gente poder notificar esses casos também. E a Ingrid, essa semana, ela me passou, então, os números, né? Os números que a gente tem dessas notificações de violência aqui no município, né? Não só nas escolas, mas todos os tipos de violência, as notificações, então, que chegam para ela. E a gente pôde fazer um comparativo das notificações que nós tivemos no primeiro semestre de 2019, né, com o primeiro semestre de 2020. E a gente vê, então, a gente pode observar como a escola auxilia nessa questão das notificações, né? Porque as notificações que a gente fala são de violências interpessoais, né? Geralmente a gente sabe, a Cátula, né, ela provavelmente ela vai falar isso, muitas vezes acontece dentro de casa, né, com os familiares, questão de abuso, violência, negligência. Nós tivemos no primeiro semestre 475 notificações de violência. Agora, nesse primeiro semestre de 2020, nós temos 245. Só pelas escolas, o ano passado nós tivemos no primeiro semestre 94 notificações vindas através da escola, né? Que às vezes, assim, porque a escola geralmente tem aquele olhar atento com a criança. Muitas vezes é um porto seguro que a criança tem quando ela vai para a escola, a criança ou adolescente, quando chega lá, a gente consegue perceber, eu trabalhei alguns anos em escola, a gente consegue perceber tem alguma coisa que não está legal com aquela criança, tem alguma coisa que não está legal com aquele adolescente. Mesmo que muitas vezes eles não verbalizem, a gente consegue perceber, né? E a gente pede sempre, então, que a escola possa ter esse olhar atento e faça, então, os encaminhamentos necessários. Então, agora, comparando novamente 2019 e 2020, a gente vê, assim, são notificações que vão de todas as faixas etárias, né? Mas eu peguei, por exemplo, assim, de bebês até 1 ano de idade, até 14 anos de idade, até 15 anos, em 2019, nós tivemos 167 notificações. Esse ano, só 83. A gente vê que diminui, assim, mais de 50%, né? Só pelo fato delas não estarem indo à escola, a gente vê que tem muito isso mesmo, né? Que elas estão mais em casa. Embora a gente saiba que essas violências não estão deixando de acontecer, isso muito nos preocupa, né? Porque provavelmente a gente sabe muitas coisas que às vezes quanto mais tempo em casa, às vezes como a professora Regina falou, né, derrubam um copo, derrubam um prato, né? E às vezes as famílias com todas essas questões vindas da pandemia, às vezes sem emprego, algumas dificuldades, acaba tendo mais fatores estressantes dentro de casa e a violência às vezes acontece até mais, embora a gente tenha menos notificações. Nós temos, dentro da Secretaria de Educação, um programa, que é o Programa de Controle, Evasão e Disciplina Escolar. Nós temos um outro programa, que é o PRAEM, que é o Programa de Atendimento Especializado Municipal, e o Programa Saúde na Escola. Então, nós nos unimos para ver de que forma a gente poderia auxiliar as crianças e os adolescentes nesse momento, né? Trabalhando essas questões de combate à violência, a questão da preservação da saúde mental também dessas nossas crianças e desses jovens, e a questão da saúde, da evasão escolar, porque eles estão tendo atividades remotas, né? Estão sendo organizadas atividades remotas, os que têm acesso à internet estão tendo dessa forma, e os que não têm, eles recebem material, né? Que eles possam fazer em casa. Mas a gente sabe que às vezes a gente não tem esse contato direto, né, com as famílias, né? Então, o que que a gente fez? As escolas, elas são orientadas, não só agora, quanto antes da pandemia também, com qualquer suspeita, né, ou se elas têm confirmação de qualquer tipo de violência, já comunicar ao Conselho Tutelar. E, além disso, a gente pede, então, tem um formulário que a Secretaria de Educação fez, para que as escolas preencham, então, com os dados desses alunos, né, que às vezes, muitas vezes, tem alunos que não foram encontrados, né, agora durante esse período de pandemia acontece, a gente sabe que muitas vezes eles se mudam, né, e acaba perdendo contato, então a gente cuida com essa questão da evasão, a questão da saúde mental, se a gente sabe que tem alguma criança ou algum adolescente que não está bem, a gente pede para que seja encaminhado também.
né? Então, tem um formulário que todas as escolas receberam, que elas foram orientadas a preencher e nos encaminhar com todos os dados dessa criança, para que a gente possa fazer os encaminhamentos necessários, né? Em casos de violência, além disso, comunicar ao conselho tutelar. Então, e esse grupo, então, tem uma parceria, um trabalho em rede, né? A própria Procuradoria da Educação, né, está nos auxiliando, né, desse trabalho. E a ideia é que quando a gente precise de um auxílio, tanto alguma busca ativa, ou ver que não tem alguma coisa que não está acontecendo, uma suspeita de violência, ou não está encontrando o aluno, nós temos então um grupo, uma rede para a gente poder trabalhar junto, que é o CRAS aqui da cidade, a Secretaria de Saúde. Nós fizemos uma reunião para a gente combinar tudo isso, né? A responsável pela política da saúde mental, os próprios agentes comunitários de saúde, que são aqueles que fazem as visitas nas famílias, né, nos territórios que são cobertos, né, pelas estratégias de saúde da família, eles podem fazer essa visita. Então, é uma parceria que a gente tem para fazer esse trabalho em rede, para a gente conseguir, de alguma forma, auxiliar, embora a gente saiba que tem muitas famílias que a gente não está tendo contato, e isso realmente ainda nos preocupa, né? E uma outra ação que nós fizemos, então, é um projeto que a gente chama de abraços virtuais, que todos os sábados, então, a Secretaria de Educação está organizando lives direcionada aos pais pelo YouTube, um canal que nós temos na SMED, né, na Secretaria de Educação, canal do NTEM, e nós pensamos assim alguns temas que a gente possa chegar, né, dentro dessas famílias, com questão de educação, de uma forma mais positiva de educar, com questão de rotina, da importância da rotina, de saúde mental, para poder ter assim reforçar assim essa importância de se manter uma harmonia, né, de poder tratar bem as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então esse programa, essas lives têm acontecido todos os sábados de manhã, né? E quem está organizando também somos nós da Secretaria de Educação, com esse intuito então de poder auxiliar as famílias. Mas que ótimo, então, muito obrigada, né, Luana? A gente vê que o quanto, né, esse trabalho em rede funciona e quantos segmentos que estão ali preocupados com toda essa situação. Então, eu já passo a palavra para a psicóloga Cátula, que vai nos falar como diagnosticar essas crianças que estão sendo vítimas de violência. Então, primeiro, eu vou agradecer também o convite, Regina. Obrigada pela oportunidade. E que bom estar aqui ouvindo a Luana também. Quero parabenizar pelo trabalho, porque é muito bom saber assim, que nas prefeituras, né, as prefeituras estão inovando também. Eu achei sensacional esse programa tão importante, porque justamente aí, né, a gente precisa hoje inovar para tentar acessar essas famílias que hoje estão tão isoladas por essa necessidade que a gente está vivendo. Então, essa é a nossa grande preocupação também, a gente compartilha dessa preocupação que a Luana trouxe, e sempre, antes mesmo da pandemia, quando se falava em educação em casa, não é? Tinha uma discussão a esse respeito. Quem trabalha com violência contra crianças sabe o quanto que a escola é fundamental, é importante na identificação dessas situações, né? E aí a Luana traz esses dados tão objetivos que confirmam essa importância, né? Esse papel aí da escola em notificar, em fazer essas denúncias, né? Como a gente também pode usar essa palavra. Então, é fundamental porque ela é uma rede de proteção, né? Assim que a gente chama também a escola como rede de proteção tão significativa para o desenvolvimento, né? E que previne, busca prevenir. Quando a gente notifica, quando a gente leva ao conhecimento das autoridades uma situação, a gente está prevenindo que novas situações aconteçam com aquela criança, e também que outras crianças que poderiam ser vítimas desse mesmo agressor, por exemplo, também a gente previne essas outras violências. Então, ela é fundamental. E ela é fundamental para a interrupção, né? A identificação, que é isso que a Regina está pedindo, que eu converse, né, com vocês, ela é, muitas vezes, aquele ponto, né, aquele momento em que
o destino daquela criança vai mudar, em que alguma coisa vai interromper a violência. E é a ação da sociedade, é a ação da escola, do professor, do assistente social, do psicólogo, né, daquele autor, né, da denúncia, da notificação, que vai, né, colocar aí um ponto final, possivelmente. A justiça também tem esse papel, que é onde eu trabalho hoje, mas também eu fiquei muito preocupada, né, com a questão da prevenção da violência, que no sistema de justiça a gente tem dificuldade de fazer, né, de trabalhar, porque a gente já trabalha com situações que já estão instaladas, às vezes há muito tempo. Então, eu também tenho trabalhado nesse mesmo sentido que a Luana traz aí, de um veículo, né, de comunicação de informações importantes, que buscam aí a prevenção através do canal Proteja, que é o meu canal hoje. Então, lá a gente também aborda essas questões, né? Como é que a gente vai identificar? Bom, na escola, a gente sempre trabalha com a questão da mudança do comportamento. Por quê? Porque a escola tem um acompanhamento tão de longo prazo, ela conhece, às vezes, aquela criança de anos, né? E ela sabe como é o desempenho escolar, como essa criança se relaciona, como é a condição de saúde, de cuidados que essa criança geralmente tem. E em algum momento ela pode apresentar mudanças aí, né, nas condições de cuidado dela. Então, ela era uma criança que vinha sendo bem cuidada, daqui a pouco passa para a guarda de outra pessoa, e aí não vem do mesmo jeito, né? Ela manifesta comportamentos diferentes do que ela manifestava, né? Ela tem queda no rendimento escolar. Então, a gente sempre, são tantas as consequências, e parece que tem uma colega, né, que vai falar sobre isso também, mas são tantas as consequências que aquilo que a gente aponta, assim, para um olhar mais geral, é a mudança no comportamento dessa criança, né? Então, isso nos ajuda a identificar. Mas hoje elas estão fora da escola, né? Então, a gente precisa chamar a atenção, assim, da sociedade, de um modo geral, dos vizinhos hoje, né? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes os vizinhos escutam situações, né? Escutam, eles sabem o que acontece na casa ao lado. A gente tem um caso aí muito dramático, né? Que é o caso do menino Bernardo, e que a sociedade sabia, né? A comunidade sabia o que acontecia. E certamente, se a gente, como vizinho, como comunidade ali, né, faz também esse movimento, a gente está protegendo a criança, né? Então, a comunidade também conhece, não é como a escola tem uma relação muito mais próxima, né? Mas também a comunidade tem essa chance, né? As famílias estão isoladas hoje, então o vizinho, né, a comunidade que está por perto, aquele que tem acesso à criança, se torna hoje muito importante. Uma criança com marcas inexplicáveis, né, ou com repetidas marcas que sempre tem uma desculpa que não parece ter sentido, né? Então, essas situações, a gente precisa, não pode fechar os olhos para elas, né? A gente não pode simplesmente acreditar em todas as justificativas que acontecem quando uma lesão aparece e é meio mal explicada, uma segunda lesão. Então, a gente sabe também na questão do abuso físico que tem muito isso e que em algumas situações as unidades de saúde são buscadas, né, para dar conta de alguma lesão, de alguma situação. Então, aí também a gente aponta hoje, porque possivelmente essas famílias que não estão indo para a escola possam ir em algumas situações para as unidades de saúde, para os hospitais. Então, a gente precisa potencializar, mostrar ainda mais o papel desses serviços, né, da comunidade, da instituição de saúde, que essas possivelmente, né, hoje tem um potencial aí ainda maior para fazer esse movimento que a escola está impedida de fazer. E a gente nem sabe até quando, né? Então, a questão da mudança de comportamento e de a gente não fechar os olhos, né, para essas questões aí, para a criança que muda o comportamento, para uma lesão que é meio mal explicada, né? A gente precisa ouvir a criança, né? Isso que a gente sempre fala, né? Quando a gente tiver uma oportunidade, se a gente é uma pessoa de confiança dela, se a gente tem uma relação próxima com ela e a gente tem a oportunidade de ouvi-la, né, adequadamente, claro. Então, isso vai nos ajudar a compor, né, o entendimento daquela situação, para que a gente também tenha segurança
em notificar, em entender que aquilo é uma situação, possivelmente essa criança está sendo vítima de violência. Ai, muito bom, Cátula. Meu Deus do céu. A gente fica preocupada com isso porque hoje, como é que elas está vivendo vítima e agressor junto, né? E eu fico me perguntando assim, ó, como é que essa criança vai denunciar? Como é que essa criança vai sair de casa para denunciar? Como é que essa mãe vai sair de casa para denunciar? Né? Já tem o fica em casa e ainda tem toda essa história de estar junto ali, né, com o agressor. Então, agora nós vamos ouvir a psicóloga, professora Josiane Abaide, né, que vai falar para nós sobre quando é carinho e quando é abuso. Com a palavra, Josiane. Muito obrigada, professora Regina, pelo convite para participar desse momento hoje, em que se discute um tema tão importante, sobretudo no período de distanciamento social, em que as famílias estão mais afastadas umas das outras, as pessoas estão mais reclusas, né, tendo uma hiperconvivência com seus familiares, e como como já se fala, né, como se tem falado, principalmente, e aqui nesse programa também, de que esse contexto de hiperconvivência, de estresse, de ameaça, né, pode ser um fator de predisposição a comportamentos de abuso sexual, né? A gente sabe de várias razões, por várias informações, né, que estão acontecendo em muitos lugares do mundo, o aumento de violência intrafamiliar nas casas. Então, é um tema super pertinente e é algo que o que eu gostaria de trazer para a gente poder conversar um pouquinho é a respeito de quando que a criança deve saber, como é que a gente pode fazer para que ela perceba a diferença, né, entre os toques, como é que ela fica sabendo até que ponto é um carinho daquele adulto em que eu confio, que já tem um vínculo comigo, e até que ponto não é mais, já passou do limite, né? Principalmente para crianças, assim, é extremamente difícil de saber esse limite. Então, existem vários recursos para a gente usar com crianças e com adolescentes, né? Existem livros, existem alguns materiais de acesso, que são histórias que mostram, né, com alguns personagens, né? Tem vídeos que circulam pela internet, que muitas vezes são motivos para a criança ficar pensando, então, será que aquilo, né, que aconteceu comigo é disso que se trata? Então, por exemplo, a primeira coisa, assim, para diferenciar é o sentimento que isso gera, né? Aquele toque, aquela situação que eu vivenciei com determinada pessoa, né, com quem eu tinha vínculo, o que que ele desperta em mim? Que tipo de sentimento ele desperta? Então, a criança, ela pode se ouvir, né? O adolescente também, ele pode se ouvir, tipo, o que que desperta em mim isso que aconteceu agora? E ao se escutar, talvez ele perceba que não é a mesma sensação que se tem quando se abraça alguém querido, um amigo na escola, né? Alguém, ele percebe que tem uma diferença. Ele pode não saber nomear o que está acontecendo, mas ele percebe que é diferente, né? Então, por exemplo, as partes do corpo que são íntimas, né? São exatamente aquelas que se cobre quando se vai à praia, né? É um parâmetro para se dizer. Essas partes, elas são partes íntimas e elas não devem ser tocadas por nenhum adulto, né? Ou criança maior, ou adolescente, que por razões de que eu não tenha permitido, né? Então, essas são partes íntimas, eu só que vou tocar, ou a pessoa
que cuida de mim, de que eu necessite de cuidados, né? Se a criança é bem menor, ainda precisa que alguém dê banho e tal, então não é que não possa ser tocada, mas a pessoa tem que tocar para exclusivamente fazer o que é necessário, né? Essas coisas a gente pode conversar, a criança saber e o adolescente saber essa diferença, assim, né? Não há problema, por exemplo, em a criança ir lá e pedir privacidade. Chega lá, o pai está acostumado a dar banho nela, mas ela vai crescendo e tal, vai sabendo se lavar sozinha, né? A criança lá com seus 5, 6 anos, se ela tem um desenvolvimento típico, é esperado que ela já consiga se lavar basicamente sozinha, né? De repente algum auxílio, alguma supervisão, mas ela não tem problema nenhum em ela pedir privacidade, dizer, tá, agora eu vou me vestir, né? Agora eu quero me secar sozinha e tal. Não tem nenhum problema nisso. Outro aspecto que é importante, que é algo para a criança saber, por exemplo, é que se o toque que ela está recebendo, né, de familiares, de pessoas próximas, ele é um toque de amor, ela vai provavelmente se sentir segura, se sentir amada, ter uma boa sensação, né? Esse toque, ele não deve gerar uma sensação de machucar ela, né? Não deve gerar um desconforto. Se isso machuca, se isso gera desconforto, por si só, já não é um toque de cuidado, né? Outra coisa importante é que todo toque de amor e de afeto, ele pode ser compartilhado. Ele não precisa ser escondido, não precisa ser segredo. Então, assim como quando eu chego na escola, me encontro com uma amiga que faz tempo que eu não vejo, e principalmente agora falando, né, que não tem como chegar na escola e fazer isso, mas a gente fica imaginando que quando houver essa possibilidade, quantos abraços vão acontecer, quantas trocas de carinho provavelmente vão acontecer, né? E isso é compartilhado, não precisa ser escondido. Então, é uma troca de afeto que me traz segurança, que me traz amor, que me traz bem-estar. Quando eu me encontro com pessoas que me pedem segredo para trocar carinhos, mesmo que seja uma pessoa que eu admire muito, uma pessoa que nunca esteve sob qualquer suspeita na família, se ela começar a me tratar diferente, né, a me fazer propostas e tal, a tentar me convencer de fazer coisas que eu não estou muito afim, me pedir segredo, isso pode ser um sinal de que algo não está bem, né? E o que eu posso fazer com isso? Conversar com um adulto de confiança. Então, a primeira coisa é tentar encontrar uma pessoa em quem eu confie para poder relatar isso, né? Quando a gente fala isso, as crianças elas precisam ser preparadas, né, para isso. Então, desde pequena a gente ensina que tem um limite, que ela não precisa se deixar tocar, ela não precisa ser obrigada, por exemplo, a beijar familiares por motivos de respeito somente, né? Então, tem que beijar a avó, tem que beijar o fulano, tem que beijar o vizinho para dizer oi. Não tem que. Isso é bem importante deixar claro, não é falta de educação, isso é proteção. É educação para se proteger. Ela pode cumprimentar, mas ela não precisa ser beijada se ela não deseja, né? Então, isso é bem importante a gente deixar claro, assim, de que ela não deve ser forçada a mostrar atos de carinho, só porque é adulto, né? E agora, tá? Já foi, já ensinei assim, ela se acostumou. Então, sempre é tempo de reabrir possibilidades, né? E dizer, olha, eu percebo que tu não gosta muito de conversar com fulano, né? Parece que tu se sente desconfortável, tu não precisa, se tu não gosta, de chegar perto, né? E tal. A gente poder dar esse amparo, dela poder se sentir segura de relatar caso
tenha acontecido alguma situação em que ela não se sentiu à vontade, né? De repente aconteceu algo, ela precisa saber para quem contar, né? E se nesse momento agora ela está isolada e tal, é importante que ela possa contar com algum vizinho ali perto, né? Que ela possa ter acesso a um telefone, eventualmente, se ela conseguir, ou contar para algum irmão mais velho, alguém que possa ajudar. Então, isso é extremamente importante se ter em mente que, infelizmente, às vezes existem pessoas mal intencionadas, né? Pessoas que não são, elas fazem muitas coisas boas até, não são pessoas malvadas, externas, que eu nunca vi na vida. Às vezes são pessoas do meu conhecimento, só que fazem uma coisa errada. E a gente não precisa ser conivente com isso, né? Isso é importante de poder conversar com ela. Outra coisa que eu acho bem importante a gente trazer à pauta, que em geral isso não é falado nos meios de comunicação, jornais, né? Essa parte às vezes é um pouco esquecida, é a situação de abuso com adolescentes mais velhos, né? Ou crianças mais velhas. Às vezes acontecem situações que não são aquelas tradicionais brincadeiras de médico, né, de que as crianças da mesma idade estão ali se explorando o corpo, conhecendo, que é algo natural, que é esperado conforme a idade, que elas vão descobrindo as diferenças, né, menino, menina, vão querendo explorar. É muito diferente uma situação assim do que uma situação que pode acontecer com primos mais velhos, com vizinhos, ou com mesmo irmãos mais velhos, né? E são situações em que o mais velho tem mais condições cognitivas, né, de compreender que ele está assujeitando o outro em função de prazer próprio, tá? Então, é quando ele convence de alguma forma a criança menor a fazer algo que vai ser em benefício próprio somente, que vai se satisfazer sexualmente, né? De alguma forma. Então, isso a gente também tem que ficar atento, né? De que não pode. Então, se eu perceber que alguma criança mais velha, ou né, alguém, um irmão, um primo, ou um adulto que desejar, que tiver alguma insinuação, quiser me forçar a fazer algo que não está me fazendo bem, que eu acho que não está correto, que eu tenha a liberdade e a segurança de poder comunicar isso a pessoas de confiança, né? Então, que eu possa ter a liberdade de conversar isso com a minha mãe ou com meu pai, se não forem eles os abusadores, né? E que eu possa solicitar ajuda. Às vezes, mesmo que a escola esteja muito distante, elas podem criar mecanismos de conversas, né? Em que a escola possa receber alguns sinais de pedido de ajuda, né? Que se possa ficar atenta, assim. Então, a vizinhança é corresponsável caso venha a perceber algo estranho, né? Quando a criança demonstra sinais de que ela não está bem. E agora é um período difícil de identificar isso, porque muitas coisas são atribuídas a situações de estresse, do Covid, de ficar confinado, de não poder sair, de não poder brincar, de estar muito frustrado, de não poder ir para a escola, estudar. Então, tudo é atribuído a isso, né? E é deixado de lado, muitas vezes, que outras situações podem estar acontecendo, outras situações de estresse, entre elas um possível abuso sexual, né? E que isso possa ser visto também, que a gente possa também ficar atentos, tá? Tem alguns materiais bem interessantes, eu tenho um exemplo aqui, que de repente pode ser muito útil, que são livrinhos como esse aqui é da editora Paulus, né? Que vão falar para a criança, a partir de uma conversa bem livre, assim, sobre a importância do corpo, que o corpo é especial, que ele é inviolável, né? E que a criança que vai determinar quando ela acha que pode ser abraçada, quando ela acha que pode ser tocada, né? E isso é, de certa forma, uma informação para ela saber até que ponto as pessoas podem chegar, né? E ela ter esse aval, digamos assim, ter esse respaldo
da família de poder empoderar ela nesse sentido, de que ela pode ficar segura, de que tem algumas coisas que ela não vai permitir, porque ela não se sente bem, e isso vai ser tolerado e reforçado na família, né? No sentido de mantê-la segura. Isso é uma educação extremamente importante da gente colocar em prática, para a gente ficar atento, né? Às crianças que estão à nossa volta, as crianças da nossa família, né? Isso é super importante. Eu gostaria de escutar um pouquinho também as outras pessoas, né? Desse programa de hoje, quanto a isso, né? Se elas têm, que materiais elas conhecem, que outros materiais existem. Tem um outro material também bem legal, que é daquela coleção Pipi e Fifi, que são 2 personagens, né? O menino e a menina, eles foram criados para trazer a pauta para as crianças exatamente essa questão, e tem inclusive a versão para bebês, né? De crianças bem pequenas, como é que a gente ensina isso? A gente não deve ter vergonha de falar sobre isso com as crianças, é extremamente importante a gente prevenir. Elas precisam se conhecer, conhecer as partes do corpo dela, conhecer as partes do corpo do outro e saber os limites, né? Eu tenho que respeitar o outro quando ele disser que não quer mais, não quer mais. Então, brincadeiras do tipo fazer cosquinha na criança, ela diz, para, não quero mais, não quero mais, chegou, parou. A gente precisa respeitar para que ela aprenda também a respeitar o limite do outro. Então, quando o coleguinha disser que não quer mais alguma coisa, ou que não tá bom assim, para que ela saiba também respeitar o limite do outro, e com isso ela vai aprendendo a respeitar em vários sentidos, inclusive no sexual, né? A gente acaba formando também as crianças nesse sentido, para que elas se protejam e para que elas não sejam violentas com as outras, nesse sentido, né? Era isso que eu gostaria de contribuir e eu fico à disposição para outras questões que vierem a ser colocadas, tá bom? Muito obrigada. Então, por tudo, né, o que a Josiane nos colocou, a importância da gente entender quando que é carinho e quando que é abuso. Só que a dificuldade, muitas vezes, é do adolescente ou da criança perceber isso. Agora, como que essa criança e como que esse adolescente vão perceber isso? Se nas escolas, se os amigos, se os vizinhos, se a comunidade contribuir, né? Porque com quem é que ela vai se abrir para falar sobre isso, né? Então, também nós temos, eu vou chamar a psicóloga Marcli, que vai nos falar sobre as consequências, né, dessa violência para crianças e adolescentes. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a minha querida professora Regina pelo convite de participar desse Saúde em Foco, junto com as minhas colegas, a minha professora e orientadora Josiane e a Luana do PSE. Para mim é uma honra estar aqui, poder dividir um pouquinho da minha experiência em relação a esse tema tão difícil, um tema tão recorrente, mas que nós precisamos discuti-lo, que é a violência infantil e o que causa às nossas crianças e até mesmo aos nossos adolescentes a violência. Infelizmente, os dados que nós ouvimos através das agências de notícia são alarmantes e preocupantes. Segundo a Agência Brasil, hoje nós temos mais de 360 casos de crianças e adolescentes vítimas de violência diariamente no nosso país. O conhecimento sobre a violência, sobre as suas causas e consequências, detém muitos profissionais em vários estudos, artigos, publicações, livros, para que a gente possa, de alguma maneira, entender e procurar apoiar essas vítimas. Os estudos nos mostram que existem fatores que impulsionam a violência, principalmente nesses momentos de pandemia, a violência doméstica, que aumentou significativamente em nosso país
em muitos casos no nosso estado, aqui mesmo na nossa cidade de Santa Maria. A violência doméstica, ela tem um cunho cultural, socioeconômico, onde é passado de gerações para gerações. Infelizmente, nós vemos isso acontecer e nós precisamos, de alguma maneira, trancar esse ciclo. Um ciclo que se repete há muito tempo. Os estudos começaram em torno de 1970, sobre esse fato, aqui no Brasil, com mais afinco, em função dos casos que começavam a despertar curiosidade, porque até então a família era uma instituição totalmente fechada, né? O ciclo familiar, composto por pai, mãe, filhos, avós, tios, primos, enfim, era um ciclo muito fechado, onde não se expunha e não se tinha conhecimento do que acontecia no seio familiar. Então, nós precisamos conhecer a realidade dessas crianças e adolescentes e procurar apoiá-los nesse momento difícil. Até porque a vítima de violência, ela tem uma culpabilidade muito grande, em relação a todo tipo de violência física, mental, psicológica, sexual. As crianças tendem a achar que eles são os protagonistas da história, que eles incentivaram o violentador a ter esses atos com eles. E isso fica marcado na vida dessa criança e desse adolescente, trazendo consequências inúmeras. Mas todo e qualquer tipo de violência nos deixam sinais. Existem estudos que nos provam que a criança e o adolescente que sofre violência, eles começam a mostrar mudanças, principalmente de comportamento. Ficam mais agressivos, choram facilmente, ficam dispersivos. Até porque a violência, principalmente a violência sexual, ela causa danos seríssimos cognitivos nas crianças e nos adolescentes. Então, eles passam a ter dificuldades escolares. A evasão, muitas vezes, da criança e do adolescente na escola é devido a essa situação familiar, né, que eles se encontram. E, infelizmente, os principais violentadores fazem parte desse ciclo familiar da criança e do adolescente. Então, é muito difícil para eles falar sobre esse assunto. Então, cabe a nós, professores, educadores, vizinhos, amigos, que percebem que aquela criança e aquela adolescente está sofrendo um tipo de violência, denunciar, procurar ajuda, porque só assim nós vamos conseguir mudar um pouco dessa triste realidade que nos assola. As consequências físicas, geralmente, elas deixam marcas, com certeza, mas às vezes elas são leves e ninguém percebe. Só se percebe quando a criança sofre um traumatismo, escoriações muito sérias, que às vezes precisam ser levadas até para um atendimento ambulatorial ou até mesmo no hospital. As consequências de todo e qualquer tipo de ato em relação à violência, seja qualquer tipo de violência, são inúmeras, são duradouras. Elas podem aparecer a curto, médio e longo prazo. Então, nós precisamos imediatamente denunciar e procurar uma ajuda psicológica, às vezes até medicamentosa, para essas crianças e para os adolescentes. E um fato curioso que vem sendo estudado atualmente é que a criança que vê a violência doméstica, que a gente sabe o quanto aumentou, né? Conforme eu tinha comentado com vocês, a criança se sente também culpada pela briga entre os pais. A criança pensa que ele é o estopim, ele é o motivo daquela situação. Então, as consequências, mesmo que ele não tenha sido afetado diretamente pela violência, ele foi afetado intelectualmente, emocionalmente, por essa situação de ver pai batendo na mãe, pai e mãe brigando. Essa criança fica tão marcada quanto aqueles que sofreram qualquer tipo de violência. Então, esse é um assunto difícil de tratar, é um assunto difícil de falar, sempre nos mobiliza, mas nos mostra que nós precisamos fazer alguma coisa.
nós precisamos ajudar a quem não tem voz, principalmente as crianças e os adolescentes. Então, um apelo para quem tristemente soube de algum assunto, viu alguma coisa, denunciar as autoridades, para que a gente possa tentar garantir um futuro melhor para crianças e adolescentes, com alegria, com satisfação, como todos merecem. Era isso. Muito obrigada. Então, depois do que a Macli colocou para nós, né, sobre as consequências que essa violência pode trazer para crianças e adolescentes, eu passo a palavra novamente para a psicóloga Cátula para nos dizer alguma coisa, né? O que dizer, então, né, encerrando esse programa? Eu lembrei aqui, enquanto eu ouvia a colega, né, também, que a gente ainda não falou sobre esse tema, esse ponto específico que eu queria chamar a atenção, porque a gente estava falando da escola e desse papel, né, da sociedade, enfim, hoje, e a gente tem uma situação que todos nós estamos vivendo, e esse é um exemplo, né, o que a gente está fazendo aqui hoje é um exemplo, a gente está usando muito mais a internet. E as crianças e adolescentes, principalmente, também. Então, a gente já está acompanhando, eu que estudo violência sexual, especialmente, né, mas violência contra a criança de um modo geral, já tem, né, dados de que tem uma procura muito maior nesse período de pandemia sobre pornografia. Então, essa é uma preocupação nossa. Por quê? Porque a gente sabe que nesse volume aí que aumentou, também a gente tem a procura por pornografia infantil, tá? Então, eu quero chamar atenção para isso, porque as crianças podem estar expostas a essas situações também, e os pais, né, precisam estar, porque a gente falou de uma preocupação da violência doméstica, né, da violência que acontece em casa, que é a maior parte, né, grande parte das crianças são violentadas dentro de casa por seus cuidadores. Tem aí inúmeros casos, né, que ilustram isso e que chegam a fatalidades, né, mas a gente também tem uma crescente, né, proporção de crianças que, né, que usam a internet e que são vítimas de violação dos seus direitos através da internet, seja por meio da pornografia ou por meio também de contato, que isso vai gerar aí um relacionamento, né, entre esse agressor, que pode se fazer de uma criança, pode se fazer de um adolescente da mesma idade. Eu quero chamar atenção para isso, né, para a necessidade de os pais supervisionarem o uso da internet. Então, tem que ter controle, sim. Não é só uma questão de educação e de limites, também, porque isso é fundamental, né, ter um determinado momento, mas supervisionar e usar recursos tecnológicos de controle, que tem isso, né? Tem aí as ferramentas de controle no uso da internet. Então, eu queria chamar atenção, porque eu acho isso, assim, fundamental. E como a gente falou um pouco da identificação, né, eu também acho muito importante e fundamental a gente falar de como escutar essa criança, né? Um pouquinho de como escutar sobre isso, porque isso é uma disciplina inteira. Se a gente quiser conversar sobre esse tema, a gente faz cursos e treinamentos específicos nesse tema, né? A gente se capacita para isso, e isso é um longo caminho. Mas algumas ideias primordiais, assim, essenciais da escuta de crianças é que a gente tem que escutar e não falar, né? Então, essa é a ideia principal, porque muitas vezes a gente, no afã, assim, de querer ajudar, de querer que a criança fale, a gente gera um clima de angústia e de pressão sobre a criança que ela já vive, ela não precisa de mais pressão, né? Ela não precisa de mais ansiedade ali. Então, eu sempre coloco assim que é compreensível que o adulto ali naquela condição de querer escutar a vítima, possível vítima, né, ele esteja ansioso, ele queira saber, ele também tem as suas próprias emoções, né? Mas eu tento assim fazer esse movimento de pensar o que a criança precisa naquela hora, né? O que a criança precisa nessa hora que a gente está oportunizando para ela um espaço de escuta?
ela precisa dessa ansiedade, ela precisa dessa pressão, não, ela precisa de continência, né? Ela precisa de tranquilidade nossa. Então, a gente tem que botar assim guardadinho essa ansiedade, essa nossa angústia como adultos, né? Coloca ali num lugarzinho diferente, se mantém, né, estável, tranquilo para poder ouvir, para poder conter. Conter, eu digo assim, acolher isso tudo, né, que vem da criança, que pode vir, né, que a gente está buscando esse lugar de acolhimento disso tudo, dessas emoções que podem ser tão intensas. Então, a gente está buscando propiciar esse ambiente, esse clima de acolher qualquer emoção que vier, seja o medo, seja a raiva, seja a tristeza, né? A confusão, a ambiguidade que pode vir, os sentimentos de culpa, né? Então, tudo isso a gente tem que acolher. E para isso a gente precisa, ela precisa sentir que ali vai ter essa continência. Eu já ouvi situações assim até de gente famosa, né, que foi vítima de abuso e disse: eu não quis levar isso para os meus pais para eles não sofrerem, porque eu já estava sofrendo e aí os meus pais iam sofrer também. Olha, nós agradecemos. Infelizmente, né, nós não teríamos mais tempo para conversar, o assunto é longo, mas fica para outra oportunidade, Cátula, com certeza nós vamos te chamar. Então, nós agradecemos mais uma vez a participação de vocês nesse programa e encerramos aqui o nosso Saúde em Foco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.